A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui estou mais uma vez para nós gravarmos mais um vídeo da nossa aula da Escola Bíblica Dominical, que há de ser ministrada nesse próximo domingo, dia 2 de junho de 2024. Bom, a lição é de número 9 da revistinha dos adultos. O tema da nossa lição será Resistindo à Tentação no Caminho. O texto áureo fica em Mateus 26:41, onde diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade prática diz assim: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Muito bem. Bom, vigiar. O que significa a palavra vigiar? Vigiar é permanecer alerta e atento em qualquer situação, em qualquer hora, em qualquer momento, sempre estar atento ao que está acontecendo à nossa volta. Porque, deixa eu destravar aqui, a palavra de Deus diz que o inimigo, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então é o nosso dever como servos de Deus estarmos em alerta 24 horas por dia, atentos ao que está acontecendo à nossa volta. Muito bem. E orar já é uma prática da mordomia cristã. Já é um hábito que a gente tem que desenvolver na nossa caminhada cristã, porque orar significa comunhão com Deus, intimidade com Deus, um relacionamento com o nosso Pai Celestial, um diálogo com o nosso Pai Celestial. A palavra-chave desta lição é tentação. Tentação, nós vamos ver durante a lição, o primeiro tópico, vamos entender o que significa a palavra tentação no termo bíblico, tá? Vamos lá, então diz assim, o conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira é a palavra hebraica, massá, que significa teste, provação. Tem algumas referências aqui em Deuteronômio 4:34, Deuteronômio 9:22, Salmos 95, versículo 8. Bom, a segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente, peraismos, que significa também a mesma coisa na nossa língua. Teste, prova, e aparece 25 vezes no Novo Testamento. Atos 20:19, 1 Coríntios 10:13, Tiago 1:2 e 12. E o verbo perazó, testar, submeter à prova, se encontra em o Evangelho de João 6:6, Gálatas capítulo 6, versículo 1, Apocalipse 2:2 e o versículo 10. Muito bem, então, a palavra tentar o que é? Pôr à prova, é testar, mas o que nós devemos deixar já bem evidente, que Deus não tenta ninguém, né? A tentação nunca se origina na pessoa de Deus, nunca. Nós devemos entender isso. Estou passando por um período de tentação. Fique certo que a origem de tudo isso não vem de Deus. A tentação, ela vem de 2 situações bem conhecidas que já foi tratada nas lições anteriores. Primeiro, ela provém do inimigo das nossas almas, porque a nossa batalha espiritual é constante e estamos lutando as batalhas espirituais 24 horas por dia. O inimigo sempre está em derredor procurando uma brecha, encontrando alguma legalidade que a gente dá para tentar nos afastar da presença de Deus. Então, a primeira tentação, ela procede do inimigo, e também tem a tentação que procede da nossa fragilidade humana, da nossa carnalidade, da nossa velha natureza, que a origem começa dali, né? Muitas das vezes a gente tem uma fraqueza, um defeito, e justamente por causa
dessa fragilidade da nossa velha natureza, acaba surgindo as tentações. Muito bem. Como diz aqui, eu vou ler aqui o segundo subtópico do primeiro tópico. Duas vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo e também de dentro do ser humano. Ela tem origem no diabo, quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Então o inimigo, ele luta para nos tirar da presença do Senhor, do centro da vontade do Senhor. Ele luta para que a gente venhamos fracassar na caminhada e assim não alcançar os propósitos, os planos do Senhor na nossa vida. Agora, a outra tentação que advém da nossa velha natureza, já é aquela que nasce dentro do ser humano, tem a ver com os vícios da alma, quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Lembra Gálatas capítulo 5, é um texto bem conhecido, onde diz que a carne milita contra o espírito contra a carne, para que não venhamos fazer o que a gente quer. Bom, e as obras da carne são manifestas, aí fala as concupiscências da carne todinha ali. E depois, logo em seguida, começa a falar também do fruto do Espírito. Então, logicamente, aquilo que a gente alimentarmos mais, terá mais força e ganhará vantagem. Se a gente alimentar mais os nossos desejos carnais, se nós ficarmos andando segundo o desejo do nosso coração, logicamente que a gente vamos fracassar na caminhada cristã e vamos perder a santidade e a santificação. Romanos capítulo 8 diz que aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus, não podem herdar o reino de Deus também. Então aí há um risco muito sério daqueles crentes que andam segundo os desejos da carne, praticando aquilo que pensa, que sente. Há um risco muito sério de se tornar crentes frios, carnais e perder a sua salvação. Agora, nós devemos andar no Espírito, mas isto não significa que a gente estará plenamente perfeito, não. A gente com certeza vai ter momentos de fraqueza que a gente pode cair em tentação ou entrar em tentação. A gente vai ver essa diferença aí do cair e entrar. A gente pode acontecer sim, mas é um acidente de percurso. É uma falha que a gente não esperava e aconteceu. É bem diferente daqueles que andam segundo a carne, que pecam deliberadamente, consciente que é errado, mas continua na prática e no vício. Aí sim está correndo um grande risco de perder a salvação. Alguém pode dizer, mas puxa vida, a salvação não é pela graça? Sim, mas o que contesta a nossa salvação é a nossa vida de obediência à palavra de Deus, é o nosso viver com Deus, a nossa vida de santificação, é o nosso estado de santidade que atesta, que confirma que a nossa fé é genuína, é verdadeira e que de fato nós passamos pelo processo do novo nascimento e pelo processo da regeneração em Cristo Jesus. E agora estamos trilhando o caminho da santificação, que é um processo progressivo até que o Senhor venha nos buscar. Muito bem. Agora, o segundo tópico vai falar aqui o Senhor Jesus e a tentação. Todos nós conhecemos, né, ali os evangelhos, principalmente Mateus capítulo 4, onde fala da tentação de Jesus no deserto, que ele, após 40 dias e 40 noites em jejum, o inimigo veio para o pôr à prova. E a gente sabe todo o processo ali que o inimigo usou da palavra de Deus, algumas vezes de maneira errada, né? Torcendo a palavra para tentar a Jesus, não somente tentar a humanidade de Jesus, mas tentar a Jesus se manifestar e mostrar e provar que ele era o Filho de Deus, a divindade de Jesus. Então, Jesus combateu com a palavra, mas não distorcendo, mas falando a palavra,
no sentido correto, sendo que o inimigo, se vocês analisarem ali, vocês vão ver algumas distorções na palavra, e é isso que o inimigo faz hoje em dia. Ele pega uma verdade, coloca fermento à mentira, faz uma inverdade e dissemina. Tanto é que é bem típico aí as heresias, os falsos pregadores, os falsos professores que estão pregando aí várias doutrinas, mas não prega uma vida de santidade, não prega a salvação, mas prega somente o quê? Só bênçãos materiais, só coisas que diz respeito à esfera terrena e material, meramente material, coloca o homem no centro, tira Jesus do centro, né? Então, tem que tomar cuidado, porque isso daí não procede de Deus. Se não procede de Deus, logicamente procede do diabo. E devemos estar atentos para não cairmos em tentação e nem tampouco entrarmos em tentação. Bom, agora o terceiro tópico vai falar um pouquinho sobre resistindo à tentação. Todos nós somos tentados, claro, principalmente agora na vida pós-moderna, né? Somos tentados 24 horas por dia nas redes sociais, no trabalho, na escola para quem estuda, às vezes até dentro das igrejas, a gente, por falta de vigilância de alguns irmãos, alguns neófitos na fé, ou até mesmo aqueles que só vão congregar, que de fato não passaram pelo processo do novo nascimento, às vezes a batalha espiritual está ali, e a gente acaba cedendo por falta de vigilância, a gente acaba falando alguma coisa, ou correspondendo a alguma reação, ou tendo alguma reação, e aí a gente, por falta de vigilância, acaba falhando, caindo ou entrando em tentação. Vamos falar um pouquinho da diferença. O que é, ao meu ver, o que é cair em tentação? Cair em tentação é quando a gente geralmente é tentado pelo diabo. O diabo arma uma cilada e a gente, por falta de vigilância, acaba caindo em tentação. Agora, entrar em tentação é diferente. É quando a gente sabe a vontade de Deus, sabe o que é certo, o que é errado na palavra, e assim a gente entra de qualquer forma, deliberadamente, para satisfazer algum desejo do nosso coração. Então, está aí, no meu ver, a diferença entre cair e entrar em tentação. Conclusão. A conclusão desta lição vai falar assim: semelhante ao Senhor que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Então, qual é a melhor tática para não cair e nem entrar em tentação? É fugir de toda a aparência do mal. José, diante de um perigo eminente de cair em um grande pecado contra o Senhor e contra o seu amo, ele fez o quê? Fugiu da presença da esposa de Potifar. Elias, diante da ameaça de Jezabel, diante que ela ameaçou ele de morte, o que ele fez? Qual foi a reação dele? A melhor no momento, naquela situação que ele estava vivendo, foi fugir da presença de Jezabel. Muito bem. E tem alguns outros exemplos na Bíblia que fica bem claro as táticas que nós devemos usar também, podemos copiar, ter como referência, para nós não ficarmos vulneráveis às ações malignas. O apóstolo Paulo orientou Timóteo para fugir, né, de tudo que é mal, da aparência do mal, e devemos também seguir este exemplo. Quando nós estivermos em um ambiente, em algum lugar, ou tivermos com pensamentos ruins, o que nós devemos fazer? Nós devemos buscar a presença de Deus, fugir, correr aos pés de Jesus, ficar aos pés de Jesus em oração, e daí resistir o inimigo, e com certeza ele irá fugir de nós. Está aí a lição, sem rodeios, sem ficar enfeitando muito, sem ficar aprofundando muito, estendendo muito o assunto. A grosso modo, uma resenha. Esta será a lição transmitida nesse próximo domingo. Resistindo à tentação no caminho, não fora do caminho, mas no caminho somos tentados.
Então, nós devemos estar muito atentos, vigilantes em todo o tempo e revestidos de Deus para vencermos. Não há super-homem, não há super-heroína. Somos servos de Deus, sim, mas estamos sujeitos a falhar, a fracassar, mas nós devemos estarmos atentos e vigilantes para não entrar ou cair em uma grande tentação, porque daí o prejuízo é muito grande, as consequências são gravíssimas. Amém? Então, Deus abençoe a todos, um forte abraço. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e até mais em nome de Jesus. Amém.